Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, felizes e animados para estudarem mais um tópico aí do nosso curso, né? Desse curso de conceitos básicos aí, ou conteúdos básicos de matemática, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor André, faço parte do grupo Univesp Helpers para ajudar alunos do curso da Univesp, os seus diversos cursos, né? Mas minhas aulas são também para o público geral. Se você gostou dessa aula, pessoal, dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber quando eu postar novos vídeos no YouTube. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar de raiz quadrada, que é um assunto bem interessante e muito ligado ao assunto potenciação que nós vimos na aula anterior, né? Bem, o nome bonito para raiz quadrada é radiciação. Vamos lá nos slides um pouquinho? Vamos dar uma olhada lá nos conceitos principais e na resolução aí de alguns exercícios, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Só um segundinho, pronto. Já estamos aqui no nosso ambiente de trabalho. Pessoal, o que seria a radiciação, né? Vulgo raiz quadrada aí. É uma operação que é realizada para sabermos o número que multiplicado por ele mesmo. Olha que interessante, pessoal. Vou colocar um verdão aqui, né? Um número multiplicado por ele mesmo N vezes resulta em um valor conhecido. Então, seria isso aqui. Por exemplo, o número 125, ele seria 5 vezes 5 vezes 5. Como que a gente pergunta isso? A gente pergunta assim, qual é a raiz cúbica, né? Qual é a raiz cúbica de 125? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125? A resposta é 5, né? É isso que você quer saber, pessoal, quando você retira a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz décima. Quer dizer, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo N vezes vai dar o número procurado, ou seja, o número que está aí embaixo da raiz. Aqui no caso, né? No nosso caso aqui é o número 125. Certo, pessoal? Bem, pessoal, a raiz quadrada ela tem alguns elementos, né? Ela tem esse símbolo aqui, né? Que seria o símbolo da raiz quadrada. Ela tem um fator n e um fator x, que está embaixo da raiz. Esse n, pessoal, é o chamado radical. Então, esse seria o radical. Ou seja, é esse que nós falamos, raiz quadrada, raiz cúbica, né? Raiz décima. Ele indica o quê? Ele indica quantas vezes, né, como a gente falou no slide passado, quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. E o x é o radicando, pessoal. Então, nós temos aqui o radical e aqui nós temos o radicando, o chamado radicando, que indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. Por exemplo, isso aqui, por exemplo, é a raiz quadrada de 400. Pessoal, quando aqui for quadrada, a gente nunca coloca. Entenda que aqui estaria um número 2, mas nós não precisamos colocar só no caso da raiz quadrada. Nas outras raízes, a gente até coloca, mas entenda que aí escondidinho tem o número 2. Então, seria a raiz quadrada de 400. Então, o 2 que seria o radical, o 400 seria o radicando. O que eu estou perguntando aí? Que número, né? Eu estou perguntando que número multiplicado por ele mesmo duas vezes porque a raiz é quadrada, daria 400. Esse número, pessoal, é 20, porque 20 vezes 20 é igual a 400. Professor, mas 20 vezes 20 não seria 20 ao quadrado? Sim. Por isso que a gente fala, pessoal, que a potenciação ela tem uma ligação direta com a radiciação ou com as raízes quadradas. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal,
A raiz quadrada, ela tem algumas propriedades, são as propriedades dos radicais aí. Pessoal, olha isso aqui. Vamos usar esse mesmo exemplo, né, para essa primeira propriedade aqui. Pessoal, aqui está dizendo o seguinte para a gente. Que se um número tiver esse formato aqui, né, uma raiz, né, nm aqui, né, com um número elevado a m. Isso aqui eu posso transformar isso daqui num número elevado a uma fração, né? Num número elevado a uma fração, o radical e o radicando aí, né? Então, por exemplo, seguindo essa questão aqui, então vamos transpor para cá, né, pessoal? Aqui você teria, então, o N, o A e o M. Rapidamente, eu observo o que aqui, pessoal? Que aqui, no caso, o A é o número 4. O M, na verdade, vai ser o numerador. O M será o numerador. E o M aqui seria igual a 3. Então, o M é igual ao numerador. E o 5 será igual ao denominador. Então, falar raiz quinta de 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que você falar que é 4 elevado a 3 quintos. Tá? Então, aqui você tem que guardar essa propriedade ou lembrar sempre, né? Que o expoente do radicando virará o numerador e o radical será o denominador. Então, vai ser sempre assim, pessoal. Essa é uma propriedade muito famosa aí. Agora, aqui, pessoal, a gente tem duas propriedades que, em resumo, são uma. Ela pode não parecer muito importante para vocês agora, mas nós vamos voltar nela mais para frente. O que ela está dizendo é o seguinte: se eu multiplicar o radical, né? Se eu multiplicar o radical ou dividir o radical por um mesmo número, né? E multiplicar o expoente do radicando por esse mesmo valor, isso é equivalente. Então, por exemplo, aqui, ó, a raiz de A elevado a mn aqui, ó. Se eu pegar o radical e multiplicar por P, que é um valor, e pegar esse mesmo valor e multiplicar o expoente do radicando, eu tenho uma coisa similar. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Vamos fazer, por exemplo, aqui primeiro com a multiplicação. Vamos usar o mesmo exemplo de cima, pessoal. Raiz quinta de 4 elevado ao cubo, né? 4 elevado a terceira ou 4 ao cubo. O que essa propriedade ela mostra para a gente? Vamos fazer aqui, vamos escolher um P. Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Para outra propriedade, vou pensar num outro exemplo para a gente aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, isso aqui seria o seguinte: se eu pegar, por exemplo, multiplicar o radical por 2, que seria um valor P, e multiplicasse o expoente por um valor que também seja P, ou seja, eu multiplico o radical e o expoente do radicando pelo mesmo número, que no caso aqui seria o número 2, isso é equivalente. Portanto, a raiz quinta de 4 ao cubo é a mesma coisa que a raiz décima de 4 elevado a 6. Ou seja, isso aqui é equivalente a isso aqui. Ah, professor, aqui é fácil. Quando a gente simplifica por 2, vai dar 5 e vai dar 3, exatamente. Mas por que eu posso falar que isso aqui... Por que eu posso falar, pessoal, que isso aqui é igual a isso aqui, né? Porque eu multipliquei pelo mesmo número. Vamos pegar uma outra fração com o número para dar mais certinho para a gente aqui. Vai? Então, vamos pensar aqui em... pode ser 6 aqui. Vou colocar raiz sexta, né? Raiz sexta de 4 elevado ao quadrado. Pessoal, se eu dividir o radical e o expoente do radicando pelo mesmo número, isso vai ser equivalente. Então, por exemplo, aqui, ó, como está mostrando aqui, ó, se eu dividir aqui, por exemplo, 6 dividido por 2 e fazer
2 dividido por 2, porque o 4 é elevado ao quadrado, eu vou ter que isso aqui será igual a raiz cúbica de 4. Então, a raiz sexta de 4 ao quadrado é igual à raiz cúbica de 4. Professor, então, na verdade, o que você está falando para mim é uma simplificação. Aqui no caso da divisão, seria uma simplificação pelo mesmo número. Pode-se dizer assim. No caso aqui da multiplicação, do caso de cima, é multiplicar pelo mesmo valor. Professor, quando que isso vai ser útil? Pessoal, isso vai ser útil mais para frente, quando nós falamos em operações com radicais. Tá bom? Então, guardem essas duas propriedades, que elas são muito importantes. Professor, é sempre assim? É sempre assim, pessoal. Aí nós temos essa propriedade aqui, pessoal. Vamos lá, então, vamos pensar um pouquinho. Aqui, como é uma multiplicação, vamos olhar na propriedade de cima, que é essa daqui, ó. Pessoal, quando você multiplica radicais que tem o mesmo radical, né? Que aqui no caso é n, você pode simplesmente colocar o a multiplicando o b debaixo da raiz com o mesmo valor do radical. Como assim, professor? Está aqui, ó. Está vendo? Aqui é 3. Aqui também é 3, não é? Ou seja, isso aqui é igual a raiz cúbica, aí quando é 3 tem que colocar obrigatoriamente, você não precisa colocar quando é 2, de 9 vezes 3. Ó. Aqui seria, por exemplo, aqui poderia pensar que seria o A, daqui seria o B, daqui seria o N. Né? Então isso aqui seria igual a raiz cúbica de 27. Então, esse produto aqui é igual, né, seria igual à raiz cúbica de 27. Professor, por que a matemática faz fórmulas? Pessoal, a matemática faz fórmulas para que ela possa generalizar alguns conceitos. Né? Para que ela possa generalizar alguns conceitos. Bem, professor, como que eu posso resolver isso aqui, então? Essa outra conta que está aqui. Você pode resolver assim, pessoal. Isso aqui é uma fração. No caso das frações, é a mesma coisa. Você coloca todo mundo debaixo do mesmo radical e divide o A pelo B. Mas sempre tem que tomar um cuidado. O B tem que ser diferente de zero, né, pessoal? Senão você cai numa coisa absurda, que é algum número dividido por zero. Isso não existe. Ou seja, você vai colocar todo mundo debaixo da raiz, que é quadrada, por isso eu não estou colocando nada, né? de 27 sobre 3. É isso aí. A divisão da raiz quadrada de 27 pela raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que você pegar a raiz quadrada de 27 sobre 3. 27 sobre 3 dá 9, né? Porque 3 vezes 9 é 27. Não é isso? Se simplifica por 3 aqui. Aqui fica 1, aqui fica 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Professor, mas eles têm o mesmo n, eles têm o mesmo radical? Tem, pessoal. É porque o quadrado a gente não coloca aqui, porque não precisa colocar. Mas entenda que os dois estão elevados ao quadrado. Quer dizer, desculpa, são raízes quadradas, ou segunda ordem, assim. Então, essa propriedade ela é muito importante. É só isso? É só isso, pessoal. Você pode colocar número, você pode colocar fração, você pode colocar número com vírgula, você pode colocar número de tudo quanto é jeito, pessoal. O jeito de fazer sempre é o mesmo, tá certo? Essa propriedade aqui, pessoal, ela fala assim: o que acontece quando eu pego um número que tem uma raiz e elevo ele a uma potência? Pessoal, isso daqui, na verdade, sairia. Na verdade, você tem duas formas para fazer isso aqui, né? Que são muito simples. Uma é usar, que é a mais rápida, né? Que é usar a propriedade. Então, a raiz n de a elevado a m é igual a raiz n de a elevado a m. Então, como seria isso aqui, ó? Aqui seria o n, né? Aqui estaria o n, aqui estaria o a, né? Aqui estaria o a e aqui estaria o m, ó. Estaria o a e aqui estaria o m. Como que isso aqui fica, pessoal? Isso daqui é igual a raiz de 2 elevado à quarta, certo? Isso aqui seria igual a raiz, né? Raiz de 2
de 2 aí elevado... Um pouquinho, pessoal. Raiz de 2 elevado à quarta. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 16, que 2 elevado à quarta é igual a 2, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui seria igual a 4. Professor, qual seria um outro jeito para resolver isso aí? Você pode guardar essa propriedade, porque fica muito mais rápido, né? Você vê que aqui, ó, no caso, por exemplo, né? Aqui no caso, quando você olha, o M passou para dentro, tá vendo aqui, ó? Passou para cá. Ou se você não lembrasse de jeito nenhum disso aí, você poderia resolver assim, ó. Quanto que é raiz de 2 elevado à quarta? Ah, isso aqui é raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 2. Ah, como todo mundo tem o mesmo radical, eu ponho todo mundo dentro. Porque isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 elevado à quarta, que é igual a 16. Isso aqui vai dar igual a 4, tá? Mas, pessoal, propriedades são feitas para que a gente economize tempo, né? Então, isso é muito importante. Agora aqui, pessoal, você tem uma raiz de uma raiz, ó. Então, a raiz M de A é a raiz N da raiz M de A. Olha que loucura, né? Ou seja, pessoal, o que você faz? Você mantém o A, mantém a raiz e multiplica o N pelo M. Num exemplo, pessoal, é bem mais fácil. O que você vai fazer aqui, ó? Isso aqui é a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Então, você pode falar que isso aqui é a raiz de 2 vezes 3. Aqui a gente não coloca, mas tem o 2. 64. Você mantém a raiz. Isso aqui seria igual a raiz sexta de 64. Né? Raiz sexta de 64. Isso daí dá para andar um pouquinho mais. Porque 64, eu já sei, porque tanto estudar, pessoal, 64 é igual a 2 elevado à sexta. Né? Aí, pelaquela fórmula de simplificação, você pode dividir isso aqui por 6 e dividir isso aqui por 6. Então, isso daqui, na verdade, daria 1, né? Seria raiz 1, né? Sei lá se isso aqui existe. Você nem precisa usar, porque ficaria 1, você nem precisa colocar raiz, porque não existe raiz primeira de nada, né? Então, isso daqui já... Só um minutinho, pessoal. Aquilo ali já seria... Você pode cortar aqui, no caso, né? Então, na verdade, você poderia aqui... Aqui vai ficar 1, né? Então, aqui vai ficar 1. Aqui também vai ficar 1, então vai ficar 2. Aqui será igual a 2. Seria a raiz primeira de 2, mas que número que é elevado à primeira da 2? 2, né, pessoal? Não tem outro jeito. Tá bom? Então, isso daqui é bem interessante. Seria aí essa outra propriedade muito importante para a gente. Aí, pessoal, nós temos uma outra propriedade, que é essa daqui, né? Eu pergunto assim, eu tenho uma raiz que ela é igual a A. Né? O que eu sei? Se eu elevar esse valor A ao radical, eu vou obter o que está dentro. É, professor? É. É o seguinte, pessoal, vamos lá então. Ó, a gente sabe que a raiz quadrada de 81 é 9. Tá? Então, 9 seria A, 81 seria X, e aqui o quadrado seria N. Né? Pessoal, o que isso quer dizer? Né? O que a gente pode pensar? Que, na verdade, se eu pegar o A, que é o 9, e elevar o radical aqui, que é 2, aqui no caso o N é igual a 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter 81, que é o valor que está aqui, ó. Tá vendo? É isso que essa propriedade diz para a gente. Ou seja, se eu elevar... O que quer dizer isso aqui, pessoal, em resumo? Se eu elevar o resultado da raiz quadrada, aqui no caso, pelo radical, eu obtenho o valor que está dentro da raiz. É isso que está dizendo para a gente. Por exemplo, eu sei que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por que eu sei isso, pessoal? Porque eu sei, por essa propriedade,
que se eu pegar o A, que é o menos... se eu pegar o resultado, que é o A, que é menos 2, e elevar isso ao radical, que aqui seria o N, né, que seria o 3, aqui seria o X, aqui seria o A, na fórmula, né, e o 3 seria o N. Se eu elevar o A por N, que é 3, o que é isso aqui? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Qualquer dúvida em regra de sinal, pessoal, vocês assistam a minha aula, tá bom? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Menos 8. E menos 8 é o que eu tenho aqui, ó. Tá certo, pessoal? Tranquilo aí? Bem, tudo tranquilinho, pessoal? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, dessa parte inicial, da parte 1, né, de radiciação. Né? Seria seria, na verdade, aí, seria essa primeira parte do vídeo, né? A outra parte do vídeo eu vou falar de outras coisas, de outras operações com radicais. Eu desejo a todos vocês bons estudos, pessoal, e que pratiquem bastante os exercícios que vocês, porventura, olharem por aí, acharem por aí. Se quiser mandar algum exercício para me ajudar, pode mandar lá nos comentários do canal. Os comentários estão abertos justamente para isso, mas isso aqui seria um resuminho teórico aí, tá bom? Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês e tudo de bom.